Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora em mais um formato especial onde eu trouxe o Marcondes Marques para nos trazer as últimas atualizações do caso Vitória. Nós também vamos abordar o caso Bruna Oliveira e tantos outros de mulheres que também tiveram a vida tirada de forma brutal nos últimos dias. Quem ainda não é inscrito no canal do Marcondes Marques, se inscreva por lá, é só digitar Marcondes Marques que vocês conseguem acessar o canal dele e ele faz um jornalismo de muita responsabilidade e investigativo de forma excelente, então se inscreva lá no canal dele também, se inscreva no meu canal, já vai deixando aí nos comentários o que você está achando da entrevista, curta o vídeo e me siga na rede social que estará aqui na tela, que lá nós temos um contato mais direto. Bom, então é isso e bora para a entrevista. Bom, pessoal, estamos aqui em mais um formato especial para trazer as últimas atualizações do caso Vitória, e ninguém melhor para fazer isso aqui conosco que o Marcondes Marques, jornalista investigativo que está aí desde o início desse caso, trazendo atualizações para a gente, tendo informações exclusivas. Muito obrigada, Marcondes, por ter aceitado mais uma vez participar aqui do meu canal. Eu que agradeço, Giovana. Me sinto em casa aqui, me sinto muito honrado de dividir a tela contigo e tentar colocar para o nosso público o maior número de informações, sempre dentro da ética, sempre dentro da verdade, não fugindo do assunto e com muito respeito às pessoas que estão envolvidas. Sim, com certeza, isso é o principal. Da última vez que a gente conversou, a gente tinha uma situação ali da investigação que estava em andamento, com o principal suspeito de ter tirado a vida da Vitória Regina preso em prisão preventiva, correto? Agora em prisão, ele ainda está em temporária, não saiu a resposta do juiz para transformar a temporária em preventiva. Com a denúncia, o que acontece? Com a denúncia do Ministério Público, ele pede que a prisão temporária seja convertida em preventiva. Vai para o juiz que dá sua decisão se acata a denúncia da forma como foi apresentada pelo Ministério Público e se oferece ali a resposta positiva para o Ministério Público com relação à prisão preventiva, que, ao meu ver, não tem nenhum fator que faça com que o Michael saia da prisão. Sim, e agora nós estamos aí com o inquérito final da investigação. O inquérito, esse é um ponto muito interessante, tá, Giovana? O inquérito, ele foi faseado. Ele foi feito em fases. Por quê? Porque como o Michael estava em prisão temporária, caso o delegado requisitasse uma prorrogação de tempo, no dia 3 de maio, à meia-noite, Michael seria colocado em liberdade. Para que isso não acontecesse, para que não tivesse um clamor público com relação à liberdade dele, o delegado fez por bem finalizar parte do inquérito, essa primeira parte com relação a Michael, e abrir um segundo inquérito agora falando sobre a participação de terceiros, da ocultação e também de uma melhor investigação do crime que ele tem agora mais tempo. Então, por isso, a decisão foi uma decisão acertada do delegado em relação a finalizar e fazer faseado, primeiro para garantir a prisão do Michael e depois para ter um tempo hábil para conseguir alcançar terceiros se assim estiverem na investigação. Por isso que nós tivemos esse ponto. Por isso que agora, com a prisão do Michael e a possibilidade da investigação alcançar outras pessoas, nós vamos ver uma outra linha que vai ser complementar à primeira. Espero que seja mais detalhada, né? Estamos aqui, ó, eu tô com o inquérito final na minha mão, eu imprimi aqui porque eu sou meio analógica quanto a isso, eu não gosto de ficar lendo nada em computador, celular, porque não dá para grifar, não dá para tomar nota, então eu imprimi tudo aqui, tomei nota dos principais pontos que eu vou trazer aqui para a gente conversar do que foi concluído nessa primeira parte do inquérito da investigação, mas antes eu queria abordar alguns assuntos que ficaram em aberto na primeira live, porque ainda estava em andamento, como por exemplo, aquela bomba da mãe do Michael se comunicar com ele enquanto ele estava em prisão temporária.
o que aconteceu depois disso? Teve alguma investigação quanto a isso? Por que que o Michael estava com o celular? De quem era aquele celular? Olha, não teve nada sobre isso, nenhuma investigação, não teve absolutamente nada. O Ministério Público não foi provocado pela defesa do Michael ou pela família, no caso, que seria o advogado da família, ou mesmo pela própria polícia. Então, isso daí vai ser um ponto que vai ficar obscuro. Ao meu ver, vai ficar obscuro, a não ser que entre a corregedoria para tentar entender por que foi fornecido um celular ao investigado à época, para que ele entrasse em contato com a família, entrasse em contato com a mãe. E o pior é que ele está tão à vontade naquela ligação que ele fala tudo, tudo. Esse áudio eu vou trazer depois, na semana que vem, eu acredito que eu traga na semana que vem, ele tem aproximadamente 6 minutos. Nós vimos ali por volta de 1 minuto e 30. Ele é muito mais comprometedor do que se apresenta ali. Ele é muito mais comprometedor. Ele coloca ali, aquela ligação coloca a lisura da confissão muito em xeque. E partindo do princípio que o celular foi fornecido por alguém da delegacia, porque ele não poderia ter contato com o seu próprio celular, nem de advogados, isso tem que ser uma pauta da corregedoria, mas não sei se será. Não sei se será. Eu fiz Então, uma entrevista com o Dr. Fábio Costa, o advogado da família da Vitória, e ele falou que iria submeter a questão à corregedoria, né? Mas aí eu não sei como que ficou a partir disso. Eu acredito que eu vou marcar uma outra entrevista com ele. Essa semana acabou não casando nossos horários, mas semana que vem, se tudo der certo, marcar uma outra entrevista com ele para ele nos atualizar quanto a isso, porque é uma falha grave aqui da investigação, né? não, é um procedimento, não é nem falha grave, é um procedimento que não é correto. Não é porque você está buscando a verdade que você pode usar de meios artificiais para se conseguir. Ah, mas eu estou aqui elucubrando, tá? Ah, mas nós colocamos ele numa sala ao lado que ele não sabia que nós estávamos escutando. Mesmo assim, mesmo que por conta da busca da verdade, você não pode cometer esse tipo de erro. Você não pode fornecer. A lei é clara. Após a prisão, a pessoa só pode se comunicar com seus advogados ou através de carta. Está na lei. Está na lei. Sim. Então, E quem que seria prejudicado em uma eventual investigação? Seria responsabilizado por isso? O delegado, né? o delegado, processo administrativo que seria colocado contra o delegado. E é do Fábio Senati? Isso. Que estava responsável naquele momento? Ele mesmo. É. Foi ele que colheu a confissão. Confissão essa que, segundo esse áudio do Michael, foi uma confissão forçada, tá? Uma confissão por coação, tá? Uma coação moral irresistível. Se foi uma coação ou não, aí parte do trabalho administrativo da corregedoria para que se coloque dessa forma ou não. Porque se colocando em uma coação, aquela confissão não tem valor nenhum. Ela já não tem valor quase que algum, porque o que ele confessa não se coloca dentro dos autos. Uma confissão ser aceita, ela tem que ter também as provas que corroborem que aquela história é verdadeira. E o que ele traz ali não é verdadeiro. O único ponto de verdade que ele fala é que ele encontrou a Vitória. Fora isso, toda a história que ele cria ali, ela é fictícia. Ela foge da realidade. Então, aquela confissão para a prova não é válida. Os meios legais ali, nos procedimentos agora processuais, que agora, verdadeiramente agora é processo, antes era uma investigação, a partir do momento da denúncia do Ministério Público começa a vir um processo, é que nós vamos ter a produção de provas reais, que será ali na audiência de instrução e julgamento, onde já são produzidas provas. Depois disso, o juiz, ele entende que a decisão do juiz mediante as provas, ele vai desqualificar, impronunciar ou pronunciar. Pronunciando, ele vai para uma outra fase, que é o tribunal do júri.
que aí não é mais decisão do juiz, é decisão dos seus pares da sociedade, uma decisão da sociedade em si, dos jurados. Mas isso tudo baseado nas provas que serão colocadas a partir da audiência de instrução e julgamento, a partir da investigação do próprio Ministério Público, que terá agora como testemunhas a própria investigação realizada pelo delegado e pelos policiais. Então, Certo. essa fase agora é a fase verdadeira em que os advogados podem atuar produzindo provas e que a defesa pode atuar tentando atenuar a pena do réu. E por isso que é tão sensível ter uma investigação mal feita, de um caso, porque vai chegar ali no momento crucial, que é perante o júri demonstrar quais são as provas que tem que o Michael é o culpado e contra a defesa dele, que vai tentar colocar em dúvida toda a investigação. E assim, pelo que a gente acompanhou até o momento, tem bastante coisa para colocar em dúvida a investigação. A própria confissão do Michael, ela não se materializa. Eu estava aqui pensando, né, eu sempre fico aqui imaginando em que ponto do crime que ele participou. Eu acredito que ele participou do crime, mas conforme você mesmo falou, eu acredito que ele participou na captura, principalmente, da Vitória. Na parte de ocultação do cadáver, eu acredito que possivelmente tem outras pessoas envolvidas. Claro que isso é só uma opinião minha, com base no que eu tive de informação até o momento, porque ele mentiu quanto a tudo isso. Se ele não mentiu porque ele quis demonstrar que ele de fato estava mentindo, que ele estava inventando tudo aquilo, então ele não participou da ocultação do cadáver, porque ele falou que o corpo estava de um jeito e foi encontrado de outro. Eu conversei com o Dr. Fábio Costa sobre essa minha teoria, que eu já trouxe aqui algumas vezes, de ele ter mentido de propósito para demonstrar que ele estava mentindo, para não valer exatamente a confissão dele. Mas o Dr. Fábio Costa não acredita nessa teoria, porque ele fala que o Michael não seria sagaz o suficiente para isso. Ele não usou essa palavra, né? Eu que estou usando aqui para interpretar o que ele quis dizer. Eu vou complementar a sua teoria, tá? Eu gosto muito da sua teoria, eu também participo de uma parte dela, que me chegou, tá? Nós temos ali dentro da investigação, como é que eu posso te colocar? Muitas vertentes de pessoas que estão dentro da investigação, que vão, às vezes, de encontro, de frente ao que o próprio delegado acredita. Então, você tem uma equipe que faz a investigação, não somente uma pessoa. E cada um tem uma corrente de pensamento. Uma das correntes que me chegou foi aqui. Michael, em companhia de terceiros, ele arrebata Vitória na parte ali próximo à entrada do atalho que ela utilizaria para ir para sua casa. Tanto que tem uma pessoa que entrou em contato comigo, que deu as informações dos gritos em horário oportuno, que foi: me solta, me solta, me solta, 3 vezes, está me machucando, me solta, está me machucando. Depois cessa, essa pessoa não consegue enxergar quem era, não consegue, estava no escuro. Ela antes escuta um barulho de carro, mas ali é normal passar carro. E assim ele vai. Dentro dessa possibilidade, nós temos 2 pessoas no carro. O que nós temos ali para corroborar essa tese? Uma testemunha, ao passar no ponto em que o Michael estava com seu carro parado, ela enxerga dentro do carro uma terceira pessoa que ele não reconhece como Michael. Essa pessoa, segundo ele, no primeiro momento, achou que estava de casaco e capuz. Ou era um cabelo mais um estilo afro, uma coisa desse tipo. Mas ele não reconheceu o Michael, sabia que era uma terceira pessoa. Então, já temos uma testemunha ocular disso. Certo. Ele passa. Então, a tese que me chegou foi essa. Eles vão em direção à casa do Michael. A casa do Michael. Ele fica entrando e saindo com o carro, não sei se vai fazendo vários barulhos. Depois, ele para o carro e pessoas descem e falam assim: agora tá bom, o carro tá bom. Isso é corroborado
por duas testemunhas, dois vizinhos de casas diferentes, que escutam vozes masculinas no horário propício ao crime, e uma, inclusive, escutou essa frase: agora o carro tá bom. Ali, na casa dele, onde foi feita a perícia, aos fundos, é uma cerca. É uma cerca. Tá? Não é muro, é uma cerca de arame que qualquer pessoa passa. E o mais interessante é que, nos fundos, é uma propriedade que pertence à família do Michael, que é um local de criação de porcos, um abatedouro. Certo. E fica a 50 metros da casa dele, 50 a 60 metros. Vamos lembrar também que a Vitória, ela teve um ferimento na mandíbula. Ferimento Sim. sério, grave, que inclusive retira dela uma dentição, dois dentes, e faz uma fissura na mandíbula. A pessoa, ao ter uma fissura, ela não vai conseguir falar, porque a dor vai ser insuportável, muito menos gritar. Eu acho que fica muito claro isso. Então, as pessoas, segundo a informação, ela teria ido para esse ponto. Em determinado momento, ela é subjugada. A forma com que ela é subjugada se torna aparente porque ela tem um hematoma na panturrilha. Que pode ter sido, segundo o Júlio Cury, provavelmente foi uma pancada vindo por trás para que ela caísse ou de joelhos ou ao chão. E assim eles tentaram, de todas as formas, humilhá-la e cometer o crime, e a negativa dela, só que uma pessoa segurando, um outro homem segurando, e o Michael. Uma pessoa, agora eu não posso dizer se o Michael ou essa terceira pessoa, desfere o primeiro golpe, um golpe de descendente, né? Ele vem de cima para baixo, que pega na região da clavicular, e esta ferramenta utilizada para esse ferimento, ela tem um tamanho considerável, uma lâmina por volta de 20 a 25 centímetros, que ao entrar no corpo da Vitória, causou ali a ruptura da artéria aorta descendente. A artéria aorta descendente, ela tem a capacidade de passar ali por ela, por ter um volume calibroso, até 10 litros de sangue por minuto. Então, o coração bombeando, 10 litros. Sairia muito sangue? Muito. Mas, pensando que o ferimento foi de cima para baixo, foi provavelmente um ferimento rápido, feito de forma rápida, a quantidade de sangue perdido por ela pode ter ficado interna e muito pouco se saiu. Tanto que no exame de necropsia se fala em alto volume interno de sangue. Após esse ferimento, ela deve ter ficado, no máximo, 20 segundos acordada. Não mais que 30 segundos. Depois disso, ela recebe ainda mais 2 ferimentos, um perto da orelha, o outro na parte do tórax, que depois conversando com algumas pessoas, esse ferimento do tórax, ele tem um nome muito peculiar, que é utilizado ali, inclusive, para fazer o abate de animais, abate de suínos. Ele tem um nome específico, tá? É o chamado, porque eu vou falar aqui. Eu vou colocar pausadamente por conta da live, tá? Mas o nome desse ferimento é o mata por co. Esse é o nome desse ferimento do tórax. E ali, por conta de toda a situação, ela pode ter ficado neste local ali, um dia, jogada ao mato, ou ter sido transportada no dia seguinte. Por isso que você não tem muito sangue no carro do Michael. O transporte dela
Foi feito com ela já sem vida. O transporte dela já foi feito sem vida. Então, por isso que você não tem uma volumetria grande de sangue ali no porta-malas, no redor. Mas você tem ali vários pontos de material genético da Vitória que foram encontrados. E uma pequena amostragem de material genético masculino no banco da frente. Mas vamos relembrar o que a primeira testemunha disse, que viu uma terceira pessoa de casaco, de capuz ou máscara, ou uma balaclava, provavelmente, dentro do carro. Se você tem alguém com capuz, calça jeans, máscara, balaclava, a quantidade de material genético desprendida por esta pessoa vai ser mínima. Vai ser mínima. Mas ele conseguiu deixar ainda uma impressão. Essa pessoa deixou uma impressão ali. E aí você tem... E onde ele estaria no carro? Em qual banco? Tem esse detalhe? No banco traseiro, junto da Vitória. Por quê? Porque foi encontrado o material genético da Vitória na parte anterior do banco do passageiro. Então, nas costas do banco, você tem material genético da Vitória. Você só tem uma possibilidade disso acontecer, duas possibilidades. Ou ela estando atrás do carro, ou ela estando segura para trás por uma pessoa. De qualquer forma, você tem esse material. Você tem que ter essas duas possibilidades. Michael dirigindo, ele não teria condições de subjugar a Vitória nessa posição. Ele está dirigindo, como é que ele vai subjugar com uma faca? Ela pularia do carro, ela abriria a porta, faria tudo. Agora, no banco do passageiro, com uma pessoa ameaçando-a, ali coagindo-a com uma arma branca, e ela, desesperada, ela libera material genético, possivelmente possa até ser uma lágrima ali, não fica claro se é uma lágrima, um suor, mas uma coisa do tipo, além de material epitelial, pele. Para que isso acontecer... saliva, né? Saliva, sim, pessoas gritando, né? Sim, saliva eu não acredito que seja saliva, porque a gente vai lembrar que ela tem um ferimento na boca. Tá. Então, eu não acredito que seja saliva, aí também sairia um material sanguíneo, misturado ali. Então, mas pode ser saliva, pode ser qualquer material desse tipo. E ela só conseguiria essa amostragem naquele local se ela tivesse com uma pessoa estranha ao Michael subjugando-a, com uma arma branca encostada nela. Se você gritar, se você fizer alguma coisa, vou colocar aqui. Se você ficar quieto, você vai ser liberado, alguma coisa do tipo. E eles vão. Aí o que acontece? No dia seguinte, começa-se a procura por Vitória. Só que eles não contaram que a repercussão do caso Vitória fosse ser tão rápida como foi. Ela sumiu à 00:30, às 10 horas da manhã eu já estava falando com a família. 2 horas da tarde já estava todo mundo sabendo. Sim, verdade. Meu irmão mora naquela região, eles falaram que ficaram sabendo muito antes de vir para a TV. No dia seguinte já estava todo mundo se mobilizando, tentando encontrar onde estava a Vitória. Exato. E depois que eu solto aquela matéria, que eu peço ajuda do Dr. Roberto, que vai para a Record, a mídia, ela cresce no caso e assusta quem está envolvido. Então, provavelmente, eles pegam a Vitória, colocam ali, forram o carro, provavelmente, forram um banco, porta-malas. Michael leva essa pessoa junto com ele, mais as ferramentas, vai em direção àquele local, deixa essa pessoa incumbida de fazer a cova. Só que essa pessoa deve ter, provavelmente se assustou, porque estava uma procura muito grande de pessoas em todas as regiões. Essa pessoa provavelmente se assustou, foi embora e deixou ali as ferramentas e a Vitória ali no local da forma que foi encontrada. A posição que ela foi encontrada, ela indica, até o Dr. Júlio concordou, que ela foi manuseada por 2 pessoas. A posição que ela se encontra, ela foi manuseada por 2 pessoas. Caso uma pessoa tivesse arrastado-a pelas mãos,
as pernas dela estariam esticadas. Por quê? Porque a força do atrito faria com que suas pernas se esticassem. Com certeza. Agora, ela está com os braços para cima, numa posição como se fosse arrastada, e suas pernas estão arqueadas, num ângulo de 100, 110 graus, mais ou menos. Elas estão Certo. arqueadas na posição de 100, 110 graus, com os joelhos voltados para o céu. Então, ela está nessa posição. E seu rosto tampado. Ela está nua, mas o seu rosto está tampado. O que mostra ali que eles não queriam ficar olhando para ela. Estavam talvez com um sentimento de culpa, alguma coisa do tipo, eu não posso dizer. Mas, por algum motivo, eles tamparam o rosto dela. E assim, Então, isso colocaria um terceiro criminoso, né, aqui na cena do crime. Porque se a gente acha que o Michael ficou, de repente, no carro esperando essa pessoa e ele não participou da ocultação porque ele não sabia como ela estava, e 2 pessoas teriam levado a Vitória até o local onde seu corpo foi descartado, então colocaria um terceiro criminoso aí. Ou Michael levou junto dessa pessoa até o local, incumbiu essa pessoa de fazer a cova, ele, por qualquer motivo, por trabalhar, ter que trabalhar no dia seguinte, deixou essa pessoa sozinha, foi embora, e essa pessoa se assustou por estar sozinho ali com a Vitória, sem vida, e também não fez nada, deixou as ferramentas lá e foi embora. Pode ser, verdade, tem essa possibilidade. Tem essas 2 possibilidades, de 2 pessoas a mais ou somente o Michael. Mas sozinho, com toda certeza, não foi. A polícia continua agora o que o delegado falou no primeiro momento, que o Michael agiu sozinho em todos os pontos, e que só existe a possibilidade de um terceiro elemento somente na ocultação, isso difere das próprias provas que foram colhidas pela investigação. Como é que você vai descredibilizar 3 pessoas? Não é uma, são 3 pessoas com uma narrativa complementar a cada versão. Cada narrativa complementa a outra, em tempo, espaço e informação. Não há possibilidade de você simplesmente descredibilizar essas pessoas, a não ser que o delegado esteja sendo muito, muito comedido, muito prudente, e queira passar o mínimo de informação para que as pessoas envolvidas não fiquem alarmadas e ele consiga trabalhar tranquilamente. Mas com a coletiva de imprensa que ele deu com o Ministério Público, quem está envolvido já está alarmado, porque sabe que está sendo procurado. Com certeza. Mas antes da gente entrar agora na fase final do inquérito, eu queria perguntar sobre a reconstituição. Você acompanhou como foi feita essa reconstituição? Qual foi o resultado? Eu não acompanhei, quem acompanhou foi a família, tá? Eu pedi para a família acompanhar, para a família filmar para mim, e a família falou assim, eu não vou nem te mandar a filmagem, porque pra gente foi péssimo. A reconstituição pura e simples do dia marcado foi tão somente do carro do Michael, no local em que ele se encontrava esperando a Vitória, o caminho que a Vitória fez, e um ponto específico que eu acredito que a polícia tenha indícios que tenha sido aquele local do arrebatamento. Então, eles filmaram, fizeram fotos, pegaram o carro do Michael deu problema, o alarme disparou, ficou mais de 10 policiais tentando resolver o problema do carro, e depois fizeram isso. Aí, no final, falaram para a família que aquilo ali era só o fechamento, que eles já tinham feito a reconstituição em dias anteriores e não tinham avisado nem a família, nem a imprensa, para não serem atrapalhados. Mas, pode ter acontecido isso? Pode. Eles podem ter ido lá? Podem. Eu acredito que tenham ido? Acredito. Até porque seria a forma do delegado meio que dar um tapa na cara da imprensa. Sabe por quê? Você lembra da perícia realizada no carro, que toda a imprensa ficou ali, se transformou num reality show? Sim, lembro desse absurdo. Então, o que ele fez agora foi dar uma resposta ao contrário. Falou assim, olha só, agora também vocês não têm nada meu. Então, ele foi isso. Ele só finalizou
Porque me causou muita estranheza, Giovana, eles marcarem para o dia 10, depois marcarem para o dia 22, depois marcarem para o dia 24. Não fazia sentido. Não fazia o menor sentido, porque não conseguiriam realizar ali os procedimentos para dar ênfase a essa reconstituição. Não havia tempo hábil, até com relação à própria prisão temporária do Michael. Você teria feriados ali em cima, então não veria como. E eu, Mas a reconstituição, ela é para verificar se as provas ou a confissão ali do acusado, do suspeito, bate com os fatos, né, para tentar reconstruir os últimos passos. Eles divulgaram qual foi o resultado dessa reconstituição? Ainda não. A reconstituição, ela vai fazer exatamente o que você disse. Ela vai tentar reproduzir todos os fatos e se aproximar ao máximo da verdade real. Agora, como nós não temos conhecimento do que foi realizado anterior ao dia 24, porque ali, o dia 24, eles fizeram ali só o fechamento, do início. Mas todo o resto, nós não temos acesso ainda, não foi colocado nos autos, e provavelmente será um dos pontos finais a serem colocados, e se não for colocado em segredo de justiça, for pensado e colocado em segredo de justiça. Porque só interessa agora, para eles ali, o resultado. E por conta de ter uma segunda investigação, uma segunda fase para tentar alcançar terceiros, essa informação vai ficar ali, sigilosa. Nossa, isso é bem, tudo muito misterioso nesse caso, né? Então, por tudo que você me falou até o momento, eu fiquei imaginando aqui a dinâmica do crime enquanto você ia falando, e faz muito sentido pelo que foi encontrado ali dentro do carro, que o Michael teria ido ao encontro da Vitória com alguém já no banco de trás ou da frente para capturá-la enquanto ele dirige. Eles capturam a Vitória enquanto ela está voltando para a casa dela, coloca ela no banco de trás, onde o Michael está dirigindo, a pessoa que está atrás está segurando. Eles então levam a Vitória até a casa do Michael, onde atrás tem uma criação de porcos. É na casa do Michael? Não, teria essa criação? Essa criação, ela pertence ao padrasto do Michael. Ah, tá. Então seria na casa do padrasto do Michael. Você sabe se foi investigado? Não é casa, é uma propriedade com esse fim. Somente não tem casa, é só uma propriedade rural. Que fica ali perto, né? Faz divisa com a casa que o Michael morava. Tá, então eles levariam ela até aquele local onde acontece a criação de porcos. Imagino também que os porcos sejam mortos ali também. E você sabe se foi investigado alguma coisa nesse sentido? Desse local onde os porcos são criados? Se foi procurado? A perícia foi lá, mas eu não consegui enxergar que foi feita uma perícia como deveria ter sido realizada. Tá? Porque seria o... Pode falar, desculpa. A perícia deveria ser um pouco mais profunda. E eles olharam, averiguaram, mas como de uma forma um pouco mais superficial, acredito eu. Eles deveriam ter sido mais aprofundados, que provavelmente agora, nessa Constituição, eles devam ter feito isso, tá? E a gente não sabe. Eles vão manter isso em segredo. Mas a perícia teria que coletar material para verificar se tem material humano ali, sangue humano, e verificar de quem que é esse sangue, né? Se não foi feito isso até o momento, de repente a prova já até se perdeu. Provavelmente se perdeu. Provavelmente. Isso não tem dúvida, porque você tem um local ali para o abate de animais, então você tem todo o material para limpeza de material ali, material sanguíneo, sendo lavado, sendo limpo, sendo enterrado, jogando uma areia, acabou. Você não acha mais. Sim. Mas você pode achar um cabelo, talvez. Você pode achar algumas coisas, mas mesmo assim se tornam difíceis. Se tornam difíceis de achar. Tá, agora entrando na fase aqui do inquérito final, eu dei uma lida aqui em toda a parte que eu imprimi, e a conclusão não foge muito aí do que a gente já sabia, né, sobre o caso. Foi encontrado o material genético da Vitória dentro do carro, no banco do passageiro, parte traseira.
E no porta-malas foi encontrado o material genético da Vitória e do Michael, e de um terceiro indivíduo do sexo masculino que ainda não foi identificado. Exatamente. O Toyota Yaris, que seria o carro que passou e mexeu com a Vitória enquanto ela estava no ponto do ônibus, não encontrou material genético nem dela nem do Michael, então foi descartado. Dentro da residência do Michael, no batente da porta de acesso ao banheiro, foram detectadas manchas de aspecto hematóide, e as mais altas situadas a aproximadamente 1,40 a 1,50 do piso. Então seria, acho que mais ou menos na altura do meu ombro, porque eu tenho 1,60, né? Então seria mais ou menos isso. E a mais baixa, cerca de 30 centímetros do piso. E foi identificado que seria também da Vitória, correto? Esse sangue? Ou não tem essa informação? Sim, correto. Certo. E onde de fato ocorreu esse crime continua um mistério, porque claramente não tem sangue suficiente no carro nem dentro da casa para que um crime tenha ocorrido ali dentro. Esse é um ponto interessante que você trouxe. Vamos lá. O sangue encontrado na casa, no banheiro do Michael, é pura e simplesmente um sangue de transferência. Michael estava literalmente sujo, manchado com o sangue da Vitória. Ele encosta, ele deixa a sua digital palmar com o material genético da Vitória. Provavelmente ele encosta a sua perna ali também, numa posição que, se você pensar, você pode claramente enxergar que é aquela posição que a pessoa bota a mão assim, se encosta e fala assim, o que eu fiz? Sabe, quando você Sim, encosta na parede e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? E nesse verdade. momento ali, ele faz a transferência de material genético. Ele se lava, se limpa, não tem mais material nenhum genético ali dentro do banheiro, dentro da casa, ou no chão. Porque se você imagina, se a Vitória entra, você tem material genético na casa inteira. Com Da porta da certeza. sala até o banheiro. Você não tem. Você só tem o local que Michael encosta. E é claramente uma posição ali que me parece uma posição de arrependimento. Mas eu não acredito que seja arrependimento do crime, tá? Mas arrependimento da forma com que ele fez que possa ser descoberto. Claro, com certeza. Então, é a posição que ele é uma pessoa baixa, tá? Que deve ter 1,70 m no máximo, e a Uhum. posição que ele coloca ali é onde ele encosta e o pé é aquela posição que você se apoia, de apoio, entendeu? Aquela posição que você fica, o que eu fiz? É isso. Essa para mim fica muito claro. E aí depois a gente vai aqui no mais para o final, a gente vai falar sobre uma possível motivação, né? Porque é uma coisa que não entra na minha cabeça, por que tanta raiva que eles tinham dessa moça para cometer um crime desse tipo. Mas ainda aqui no inquérito final, está escrito que apontam Michael como autor praticamente exclusivo, polo ativo dos hediondos crimes perpetrados em face da adolescência Vitória. Então ele seria como responsável um sujeito concreto. Consequências apresenta como responsável um sujeito concreto. É como se falasse que ele cometeu o crime sozinho nesse trecho, ou eu que não entendi direito. Não, ele está escrito exatamente isso. E é isso que eu Então, falo, você está indo de encontro ao material produzido. Você está indo de encontro às próprias testemunhas. Isso para mim, complica. Quando for para a audiência de instrução e julgamento, que é realmente a produção de provas, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com essa situação de 3 pessoas falando? Isso é até temerário para a própria acusação do Michael. Porque vão falar que, olha, vocês estão falando aqui que foi o Michael, que foi o Michael, que foi o Michael, mas vocês têm 3 testemunhas que colocam outra pessoa aqui na situação do carro. O meu, sim, o meu cliente foi coagido a participar por essa terceira pessoa que vocês não sabem quem é. Foi coagido, ele tem medo de falar quem é, e ele só dirigiu o carro e foi forçado a carregar o corpo da Vitória. E aí? Porque a prova está lá.
Isso pode virar uma Exatamente. prova da defesa. Olha que Exatamente. situação. O Michael também estava coagido. Pronto, e aí? Quem é a pessoa? Também Ele tem medo de falar, ele tem medo da vida dele, foi ameaçado que a vida dele estaria em risco e da sua família, por isso ele não pode falar. Mas vocês têm material aí suficiente para saber que tem uma terceira pessoa aí. Pronto. Olha a tese de defesa. Isso eu estou fazendo aqui em uma conversa rápida. Um advogado experiente, um advogado acostumado com isso, vai transformar esse limão numa limonada suíça para servir um batalhão. com certeza. Com certeza. Outro ponto é que ele foi colocado como um stalker aqui no inquérito, né? Ainda que não tenha características específicas de stalker. Teria as fotos, né, da Vitória no celular dele diante de tantas outras moças, mas agora a perseguição de um stalker que acontece quase que diariamente ou acontece de forma contínua, a gente não tem aqui nenhuma prova de que isso ocorria, né? A gente sabe que ele viu sabia por onde ela passaria naquela noite, afinal de contas eram vizinhos de bairro, e só isso, né? E as fotos, isso aí não sei se caracterizaria como um stalker. Eu perguntei também para o Dr. Fábio Costa, ele também não acredita que Michael era um stalker de fato da Vitória. Vamos entender aqui para o pessoal compreender aqui, para a gente, nosso público. Quando nós falamos stalker, é uma pessoa que tem fixação em outra. Ela tem verdadeira fixação, ela cria histórias fantasiosas na cabeça, ela foge da realidade, ela acredita que aquela pessoa que é a sua obsessão tem algum laço afetivo, amoroso, ou seja de qualquer sentimento, e ela fica procurando diariamente, continuamente aquela pessoa. E ele tem um foco em uma pessoa. Ele vai procurar, vai stalkear uma pessoa. Aquela pessoa é o alvo dele. Correto. Michael tinha mais de 50 mulheres no seu celular com o mesmo perfil, com o mesmo biotipo. Todas as mulheres têm entre 14 e 18 anos, acho que duas têm mais de 18, acho que tem 20 e pouquinhos. Todas elas são com a pele morena bem clara, todas elas têm cabelo preto, todas elas têm olhos amendoados, todas elas, o seu cabelo é longo. Ele tem um perfil, ele é obcecado por um perfil feminino. Então, ele não poderia ser enquadrado como um stalker. Talvez qualquer outro tipo de transtorno patológico em relação à psiquiatria, ele possa ser enquadrado. Eu não sou psiquiatra, não vou nem estudioso da mente humana, não posso falar qual é. Mas do perfil do stalker, ele não se encaixa. Com certeza, eu também concordo. Acredito que não se encaixe mesmo, até de outros casos que eu já abordei aqui no meu canal, de pessoas que são vítimas de perseguição e as características são outras, né? Não se encaixa, não se enquadraria aí no Michael. Agora, quanto à motivação, né? Esse crime ele tem alguns aspectos que demonstram muita raiva, né? Raspar a cabeça da Vitória, agredi-la dessa forma. Então, a motivação por trás disso tudo, que também é um grande mistério, né? A gente não sabe o que essas pessoas que tiraram a vida da Vitória tinham contra ela, o porquê fizeram isso. Afinal, a gente não sabe nem quem são essas pessoas, né? A gente tem uma pessoa ali que participou do crime, que pode ter, de alguma forma, auxiliado alguém que tem dentro dela essa motivação. Então, de repente, a motivação não está no Michael, às vezes está nesse segundo ou terceiro criminoso que a gente ainda não sabe quem são. Eu concordo com você, mas quando a gente olha de fora, quando a gente analisa de fora, eu gosto muito, eu sou muito adepto ao princípio da parcimônia, ou navalha de Orcan. O princípio da parcimônia, ou navalha de Orcan, significa que a resposta mais simples e óbvia tende a ser a correta. Estou traduzindo para vocês. O crime da Vitória, ele, ao meu ver, é um crime
pura e simplesmente por a Vitória ser mulher. Você pensar, por exemplo, no maníaco do parque. Qual a motivação dele para cometer aqueles crimes? O que aquelas mulheres fizeram para ele? Nada. Eram só mulheres que caíram na lábia dele. E de tantos outros pessoas com distúrbios que colocam a sua motivação dentro da sua realidade, uma realidade que foge a todo o contexto de todo o resto da sociedade. Aquela motivação única e exclusivamente dele. Então, a gente tentar entender essa motivação, talvez a gente nunca consiga, porque foge dos nossos preceitos. Mas então, se for um crime por ela ser mulher, o que eu não duvido, essas pessoas saíram à caça. Podia ser qualquer outra mulher no lugar da Poderia Vitória. ser qualquer outra mulher com o perfil da Vitória. O que aconteceu ali foi que a Vitória, ao colocar a sua informação de localização e de tempo e espaço, ela se colocou como alvo mais fácil. Como ele já acompanhava a Vitória, além de outras, quando ela coloca no seus status o horário que ela está no ponto de ônibus e que ele sabe que ela vai passar por ali ela se tornou um alvo. Eles poderiam estar caçando qualquer outra pessoa. E ali, por conta da Vitória ter colocado, ela se tornou a pessoa. Mas uma pessoa dessa, que tem essa motivação, tanto ódio de mulher a ponto de tirar a vida de uma, teria outros crimes nas costas. Ou não? Não sabemos se ele não Pode tem. ser o primeiro de muitos? Não sabemos se ele não tem, realmente, porque temos meninas desaparecidas naquela região que não foram encontradas. Temos. Está sendo feito um estudo até pela doutora Raquel, que está levantando a quantidade de meninas, e eu acho que ela conseguiu encontrar, acho que 13 meninas com aquele perfil, naquela região ali de Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, naquela região ali, naquela micro-região, e pode também ser o primeiro crime dele nessa escalada. Se ele não fosse pego nesse crime agora, provavelmente ele cometeria outro e outro até ser pego. Sim, mas se ainda pensando nessa possibilidade de motivação, se ele teve um ajudante, então ele já vinha combinando com esse ajudante de cometer um crime contra uma mulher. Porque não foi por um acaso. Pode falar. Pode ser um ajudante ou pode ser um grupo. Pode ser um ajudante ou um grupo. Nós não podemos esquecer que pessoas, elas se procuram. Pessoas com pensamentos parecidos se procuram. Então, por isso que você tem ali os chamados skinheads, os novos fascistas, eles se acham. São pessoas ali que são propensas, com pensamentos propensos a cometer atos insanos e que fogem ao que nós conhecemos como normal. Sim, isso existe até nesses casos do Discord, né, onde meninos até menores de idade se encontram em uma sala de bate-papo online para cometer crimes juntos. Então isso de fato existe, mas ainda pensando nisso, duas pessoas combinando ali de cometer um crime, ele tirou um print provavelmente para mandar para a pessoa, ele não tirou aquele print à toa, porque se fosse só para ele ver, ele não precisaria tirar um print. Então provavelmente ele tirou um print e mandou para essa pessoa, então teria todas essas informações no celular de Michael. Celular que está em posse da polícia, ou não? Corretíssimo. Qual então motivo, a polícia sabe, né? Qual a motivação dele tirar um print? Qual a motivação dela tirar um print do horário que ela estava postando no ônibus? Não faz sentido. A não ser que esteja mandando para outra pessoa. E a polícia não consegue detectar para quem que ele estava mandando aquela mensagem? É difícil, porque ele apagou ele formatou o celular, muita coisa foi recuperada, muita coisa não. E a gente tem que lembrar o seguinte, um ponto, só se começa a rastrear esses aplicativos criptografados a partir de ordem judicial. Antes disso, não. Mas teve essa ordem judicial, não teve? Que até colocaram aquele software israelense para recuperar os dados?
Então, mas só o Celebrite, ele consegue recuperar muita coisa, mas ele não consegue recuperar 100%. Entendi. Tem logs que ficam perdidos. E agora vai iniciar a segunda fase do inquérito, possivelmente para investigar quem teria participado desse crime, correto? Essa Correto. primeira fase acabou. A primeira fase, como eu disse, a primeira fase foi só para manter o Michael preso. A segunda fase ela vai detalhar muito mais a primeira fase, com toda certeza. Ela vai detalhar e vai complementar a primeira fase e vai tentar alcançar as pessoas que estão envolvidas nesse crime, seja na ocultação da Vitória, na ocultação do crime, por atrapalhar as investigações, por ameaça a testemunhas em curso do processo, tá? E por fraude processual. Nós temos 5 possibilidades ali para que a delegacia consiga alcançar um número de pessoas que pode não ser apenas um. E você está otimista com essa segunda fase do inquérito, na sua opinião? Tô Por sim. quê? Algumas informações que me chegaram aqui que me deixaram bastante esperançoso, tá? Ainda não posso dividir com o público, porque no meu canal, Giovana, no meu canal eu tenho uma premissa, tá? Eu tenho uma ordem de hierarquia, que é a vítima, a família da vítima e a vítima, a investigação e só depois a matéria. Se eu consigo uma informação, minha primeira atitude é passar para ou a família ou a investigação. E depois de utilizar dessa informação em benefício do processo, em benefício da família, aí sim eu trago para o público. Porque eu não atrapalho a investigação. Eu não sou. Muitas pessoas de jornalismo falam que tem aquela proposta da a notícia em primeiro lugar. Eu não. Entendeu? Por isso que eu estou muito esperançoso. As informações que eu tenho são informações relativamente fortes, bem fortes, que vão delimitar o alvo de alcance da investigação a maior do que o próprio local de crime, e assim nós poderemos ter muitas respostas que vão ser traduzidas numa justiça para a Vitória. Acho que você entende. O quê? Acho que você entende quando eu digo informações, às vezes eu não posso trazer, né? Ah, sim, não, claro. Até por uma questão de ética, por uma questão de não atrapalhar a investigação, por várias questões, né? Às vezes a gente não pode trazer, o público vai ficar curioso, vai querer saber com certeza, mas na hora certa, né? Tudo vem à luz do dia. E é o que a gente espera, né, que esse caso ele seja solucionado. De alguma forma foi se apagando na mídia, né, o interesse público ele vai diminuindo ao longo do tempo, mas o mistério desse caso, ele infelizmente permanece. Sim, e nesses últimos tempos, enquanto eu fazia a cobertura aqui do caso Vitória, aconteceram vários crimes similares, né? Aconteceu ali com a Bruna Oliveira, aqui na região de Itaquera, zona leste de São Paulo, não sei se você ficou sabendo, que estava saindo... A Bruna Oliveira estava saindo saiu, né, do metrô e estava em direção à sua casa, foi capturada nesse meio do caminho, teve a vida tirada, foi abusada, aquelas atrocidades. Deixa eu te contar. No dia anterior ao que a Bruna foi encontrada, eu estava conversando com a Simone para fazer estratégia, para ver o que nós poderíamos fazer para ajudar, divulgar. No dia seguinte, que nós já havíamos marcado às 10 da manhã para gravar, ela teve a notícia de que teria sido encontrada a Bruna. Simone é a mãe dela? Simone é a mãe dela. Então nós conversamos, aguardamos, vamos aguardar um pouco, não vamos fazer agora, você está muito nervosa. Ela realmente estava. Depois veio a investigação, a doutora Ivalda Aleixo, brilhante, minha amiga, parabéns, minha amiga, eu sempre dou parabéns para ela, porque ela é ótima. Já desvendou quem era a pessoa, já desvendou o crime praticamente todo,
colocou a foto do cidadão, a própria comunidade ali, as pessoas ali que fazem o serviço paralelo na comunidade, vamos chamar assim, então, a indústria paralela que tem nas comunidades, infelizmente, Pois é. já deu cabo dele e avisou, ó, tá ali na rua, só recolher. Então, este criminoso já teve o seu CPF cancelado e não está mais entre nós. Depois disso, eu conversei com a Simone, eu fiz uma entrevista com ela muito forte, uma entrevista muito forte com a mãe, e eu vi o quanto é necessário que as nossas leis mudem. Não só pela minha filha, não só por você, não só pela minha mãe, mas por todas as mulheres, todas as Vitórias, todas as Brunas, todas as Beatriz, todas as Giovanas, todas elas. E assim, enquanto nós não tivermos uma mudança radical, a gente vai continuar sendo refém. E eu digo refém porque não é só o crime, não ataca somente a mulher, ela ataca todo mundo que está envolvido aquela pessoa. É a mãe, é o irmão, é o pai, é o filho, é o marido. Então, você está refém não somente a pessoa que perde a vida, mas indiretamente todo o conjunto, o círculo íntimo daquela pessoa. É lógico que não há sofrimento maior do que perder sua vida, mas as outras pessoas também sofrem. Com certeza. Quem fica é quem acaba sofrendo, né? A Bruna, infelizmente, foi vítima desse ato cruel. Hoje ela descansa em paz, mas quem fica é a família com essa dor, com toda essa injustiça que aconteceu, que por mais que busque uma justiça, não existe justiça para alguém que teve a vida tirada dessa forma, de uma forma tão cruel como foi também ali no caso da Bruna, no caso também da Vitória. E aí muita gente fala assim, né? Eu fiz o vídeo do caso da Bruna Oliveira, mas por que que ela não pegou um Uber? Mas por que que ela não chamou alguém? Mas por que que o namorado não a levou até em casa? Se a gente vivesse em uma sociedade normal, não tão violenta quanto nós vivemos aqui no Brasil e também em São Paulo, que está virando uma guerra esse lugar, seria completamente normal você descer de um ônibus e você ir andando até a sua casa, que era o que, Sim. 10 minutos a pé? 10 minutos. Não é normal você ter esse medo. Não é normal você não poder fazer um trajeto da estação até sua casa em um trecho que é cheio de câmeras de segurança, inclusive. E graças a Deus que tem as câmeras de segurança, que foi isso que conseguiu identificar o assassino, o criminoso. E aí o estado paralelo que a gente tem ali nas comunidades, enfim, ali em volta, acabou dando a pena deles, né? Que é olho por olho, dente por dente. Eu posso complementar essas perguntas que você colocou? Claro. Só complementar. Eu conversei muito com a Simone. Por exemplo, por que o namorado não levou ela em casa? Porque o namorado, ele estava na zona, acho que é a zona oeste, e ela... Butantã. É a zona leste. Uma distância imensa. E ele bem teria longe. que trabalhar no dia seguinte. Então, ela optou por ir para o metrô. Então, ela vai para o metrô, tudo certo, conversando com o namorado. Ela chega no metrô, ela chega no ponto final ali no Itaquera, e ela vê o ônibus que passa na porta da casa dela indo embora. Ela chega e vê. Ela bate o desespero, vai assim, vai avisa para a mamãe, acabei de perder o ônibus. No dia do acontecido, o próximo ônibus seria depois de 1 hora, mais de 1 hora, ela teria que ficar parada ali. Ela está com pouca bateria no seu celular. Ela vai numa barraquinha ao lado, pede para carregar o celular, liga o celular, pede um aplicativo, pede um carro, ela pede um Uber. Naquele momento, não havia nenhum carro de aplicativo naquela região. Ela ficou esperando durante alguns minutos, não tinha nenhum carro de aplicativo. Então, ela perdeu o ônibus e não tinha carro de aplicativo. O que ela decide? Bem, não vou ficar esperando 1 hora aqui, vou andando. Ela, por esse tempo que ela ficou tentando aguardar um aplicativo ou o ônibus, infelizmente, aquele ser está passando ali catando latinha, vê
a Bruna com o celular e com a bolsa, ele tenta roubar, e do roubo ele vai para os crimes de abuso. Ele já tinha um histórico de abuso ali naquele local, ela não foi a primeira vítima de abuso, não era a primeira vítima, mas foi a primeira vítima que repercutiu. E como ele foi para a comunidade e a polícia estava indo direto lá, atrapalhando os negócios deles, e depois, quando a doutora Ivalda, ela fala o que ele fez, aí a própria pessoal de lá, né, eles falam assim, não, você fez isso, não, aqui dentro da comunidade você não vai fazer isso, não. Então, e eles tiram a vida desse cidadão, só que o que não foi falado para a mídia, e aqui eu posso passar para você, é que este ser, ele teve o mesmo tratamento que ele deu a Bruna. Tá? Ele teve o mesmo tratamento. Antes de retirarem a sua vida, ele também passou por intenso sofrimento. Meu Deus. Ele teve as suas extremidades ali de dedos, que foram utilizadas nas suas extremidades, martelo. Nossa. Ele teve que retirar suas roupas e ficar em posição que se faz o exame de proctologia, vamos colocar assim, para a pessoa entender. Tá? Então, fizeram meio que um exame de proctologia com ele, mas utilizando instrumentos diferentes. Eu ouvi falar em um pedaço de pau. Não foi somente um pedaço de pau. Utilizaram vários tipos de instrumentos, dos mais variados tamanhos e calibres. Nossa. E só depois de muitas horas, é que retiraram a vida dele. Então, todo o sofrimento que ele passou, que ela passou, ele também teve. Sim. Você sabe como que tiraram a vida dele? Foi com disparo? Utilizaram uma... Acho que foi faca, né? Não, utilizaram uma arma de fogo. Ah, tá. E na parte da nuca. Depois de fazer tudo isso. E nesse caso a polícia nem investiga quem que tirou a vida dele, ou investiga? Ou Não. só diz que investiga? Só diz que investiga. Foi encontrado ali, Tribunal do Crime, foi encontrado. Vamos investigar, assassina aqui e manda embora. É isso. Pois é. É isso. E o pior, a polícia mandou um recado para eles, falando o seguinte, não tira a vida dele, me entrega ele vivo. Mas aí eles falam assim, ó, tá, não dá pra entregar vivo, não. Já foi. Tá ali, ó, vai lá pegar. Serve de lição até para os outros não fazer nada do tipo perto ali, para não atrair investigações para a região, né? Exatamente. É isso. Esse caso foi muito pesado. Foi bem pesado mesmo, bem pesado. E é uma coisa, né, que a gente... É igual do caso da Vitória, tudo culminou para aquilo, claro, porque tem um criminoso na região vivendo ali. É igual aquilo que eu falei, se a gente vivesse uma sociedade normal, não precisaria ter esse tipo de receio, mas parece que tudo culminou para colocar a pessoa naquela situação. Naquele dia havia chovido, parece que o namorado dela só tinha moto, né? Esse seria um dos motivos que ele não a levou até lá. Eles combinaram entre eles, ela vai de metrô até para não tomar chuva caso volte a chover, e também ele iria trabalhar no dia seguinte. Então ela foi de metrô, como ela ficou até muito tarde na casa do namorado, porque fazia pouco tempo que eles estavam juntos, eu imagino, né? Tava naquela fase da paixão, aquela coisa, quis ficar o máximo de tempo com ele, acabou chegando atrasada para o ônibus que ela pegaria, não tinha carro de aplicativo na região, tarde da noite, umas 10 horas, né, umas 10h30, não era tão tarde assim, celular acabando, e aí ela toma aquela decisão onde coloca ela
cruzando o caminho com um criminoso, aí você fica perguntando, mas e se, de repente, ela tivesse ido embora meia hora antes, 10 minutos antes que fosse? Será que ela ia cruzar o caminho com ele? Provavelmente não, ela teria conseguido pegar o ônibus. Então você fica falando por quê, né? Tudo Se ela não tivesse culmina. tentado carregar o celular para buscar o carro de aplicativo e tivesse ido andando, não teria cruzado com ele. E aqueles carros que passaram enquanto ela estava em luta corporal, será que se alguém tivesse ameaçado, pelo menos, parar o carro, dado uma buzinada, alguma coisa, um grito, tivesse ameaçado estacionar o carro para socorrer, será que o cara teria fugido? Não teria levado a Bruna para o terreno baldio, onde tudo aconteceu? Com toda certeza teria fugido. Com toda certeza. Gente, a pessoa vê a outra em luta corporal, uma mulher com um homem, e passa o carro e nem vê e vai embora, cada um por si, né? Eu vi um caso, me mandaram aqui, foi muito interessante, foi até próximo, tá? Foi aqui próximo. Uma mulher andando, um cara andando, pareciam namorados, marido, mas o rapaz que estava no carro via sempre a mulher olhando para trás por causa do desespero. Ele foi com o carro devagarzinho, olhando. Aí parou o carro, perguntou, tá tudo bem? Quem é ele aqui? Aí a mulher falou assim, moço, me ajuda. Ele tá me levando não sei pra onde. Quando o cara olhou assim, ele entrou, mata dentro, saiu correndo. Se esse rapaz de carro não tivesse feito isso, essa moça teria sido uma vítima. Com certeza uma vítima fatal. Sim. Tá vendo? Uma ação ali, é uma coisa tão, entre aspas, boba, sabe? Uma ação que não precisou com violência, nada, só demonstrar, ó, tô vendo o que você tá fazendo, porque essas pessoas são covardes. Essas pessoas são covardes. Então, se alguém pelo menos esboçar o desejo de ajudar a vítima, o criminoso vai embora. Entendeu? Sim, com certeza. Com toda certeza. É muito triste. Com toda certeza. E teve também outro caso que eu fiz ontem da Jennifer Soares ali na região do Paraná. Essa menina foi para a igreja, falou que iria para a igreja, acabou pegando o carro de aplicativo, foi para outro local, foi para uma praia, depois das 6:30 da noite, ela chegou na praia, já era 8 horas da noite. Não se sabe com quem que essa moça foi se encontrar, se ela foi se encontrar com alguém, o que aconteceu, por que ela mentiu para os pais, uma moça que tinha uma rotina super normal. E depois disso, depois que o carro de aplicativo deixa essa moça ali na praia, ela aparece em outra cidade morta. Esse é outro caso aí que está em aberto, que está em plena investigação. Eu estou tentando entrar em contato com o delegado que está fazendo a investigação para ver se tem novas atualizações sobre o caso, mas é mais uma menina aí que no meio de um trajeto, teve a vida tirada e foi encontrada em um terreno baldio. Olha só, quantas mulheres nesses últimos meses, né? São várias, muitas, não são poucas, não. Não são poucas. É absurdo isso. É absurdo, muito triste. Espero que agora o caso da Vitória, que é um dos casos que estão aí em aberto, que a gente citou, tenha nessa segunda fase da investigação mais afinco da polícia, mais cuidado, uma boa investigação para que consiga esclarecer de fato o que aconteceu naquela fatídica noite. Sim. Só para a gente complementar também, já que a gente está falando da denúncia, o Michael ele vai responder inicialmente pelos seguintes crimes: sequestro qualificado, vítima menor e para fins libidinosos, feminicídio triplamente qualificado, ele poderia colocar mais uma qualificadora aqui, que ele botou recurso que dificultou a defesa da vítima, mais meio cruel, mais crime para ocultar crime anterior e mais motivo fútil. Então, só aqui ele botou triplamente, mas ele botou 4 qualificadoras, tá? Certo. E ainda tem o crime de tortura, que ele não colocou aqui, que poderia ter colocado, ocultação do corpo da Vitória, fraude processual por 3 vezes, concurso material de crime, suas penas podem chegar a pelo menos 50 anos. 50 e essa é a lista inicial. Só que sabe o que mais me deixa chateado? Enraivecido, decepcionado, Giovana? É que o Michael ele tem, se não me engano, 23 ou 27 anos.
Não, 27, ele é de 98, ele tem 27 anos. 27 anos. Se ele pegar 50 anos, ele como é réu primário, ele vai cair essa pena. Se ele ler livro, vai diminuir a pena. Se ele trabalhar, vai diminuir a pena. Se o que, vai diminuir a pena. Dos 50 anos, ele vai ficar no máximo, 18 anos preso. No máximo. Ainda acho muito, ainda acho otimismo da sua parte. Acho que no máximo 10 ele fica e depois vai para casa dele. Porque ele vai ter que ficar pelo menos 40% da pena. Isso a lei, o pacote anticrime garantiu isso. Então ele vai ter que ficar pelo menos 40% da pena. Então 20 anos. Só que a pena vai se diminuindo, né? Por conta dos atenuantes, da própria lei. Então de 50 vai cair para 40 e pouco, e vai ficar uns 18 anos. Se ele ficar 18 anos, então ele está com 27, 37, com 45 anos, ele já está livre na rua. Pois é. Seguindo sua vida, sem dever nada à justiça. Com toda a força para cometer novos crimes. E a família da Vitória? Pois é. Isso me deixa decepcionado com a nossa lei. Por isso que essa nossa lei tem que mudar. Tem que mudar. Porque é inadmissível isso. É inadmissível. E por isso que tantos crimes ocorrem, né? Se não tem um Estado para impor limite a um psicopata ou a uma pessoa que tem a maldade necessária para tirar uma vida, nada vai impedi-la. A força moral que ela deveria ter não vai impedi-la. Se o Estado também não impede, aí as vítimas se trancam em casa, hora antes de sair, para não ser a próxima, né? Exato. É isso. É isso, meu amigo. Bom, acho que a gente conseguiu abordar aqui todas as atualizações. Eu agradeço imensamente mais uma vez, Marcondes Marques, por atender ao meu pedido de vir aqui bater um papo conosco. Muito, muito bacana. Já vou pedir para os inscritos se inscreverem aí no seu canal. Se inscrevam no canal do Marcondes Marques, jornalismo de qualidade. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Obrigado por dividir a tela contigo. Obrigado por conseguir aqui dar um pouquinho do caso Vitória para as pessoas conseguirem acompanhar e principalmente, né, te agradecer por trazer as informações de uma forma verdadeira, uma forma ímpar. Bom, o Marcondes teve um problema bem no finalzinho da entrevista, a luz da casa dele parece que caiu, teve um pico de energia, então ele não conseguiu se despedir de vocês, mas conversei aqui com ele fora do ar, ele agradeceu, ele disse que espera que vocês tenham gostado da entrevista. Bom, então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Marcondes Marques também. Se inscrevam aqui para quem não é inscrito. E até o próximo caso.